Fala, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro, olha a gente aqui de volta, sempre naquele esqueminha do sábado pela manhã, hoje dia 7, 10 horas em ponto, a gente está entrando no ar para fazer uma bateria de exercícios, digamos assim, né? E se você está me assistindo, vai fazer a prova da Ancor, beleza. Se vai fazer a prova do CEA, as provas do CNPI, também beleza, porque esse assunto serve para todas. A gente vai falar de Sistema Financeiro Nacional. Do trio de ferro, né, digamos assim, que é o que sempre cai mais ali, 80%, 90% das vezes, Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. Vamos colocar questões cascudas para a gente resolver isso, você que está entrando aí. O pessoal vai entrando, né? Tem sempre que fazer aquele esquema. Se a gente está estudando no sábado e no domingo, a gente tem que fazer 3 turnos. 3 turnos no sábado. Então, você está me assistindo aí de manhã, faz um turno de manhã de umas 2, 3 horas, almoça, dá aquela esticada, faz um outro turno à tarde de umas 2, 3 horas, toma aquele cafezão e depois volta para o último turno à noite. Faz isso no sábado e no domingo. Ah, professor, mas eu acho que vou perder tempo, tenho minha família. Não, é um sacrifício temporário, né? Você vai fazer isso 4, 5 fins de semana, 4 fins de semana, para você conseguir a sua aprovação e conseguir galgar alguma coisa maior na sua vida. É um sacrifício temporário, tá? Apenas temporário. Então, não esqueça, vamos para cima e vamos com as questões cascudas agora do Sistema Financeiro Nacional. Charles, consegue, man? Tá tudo certo aí? Tá? Eu não estou enxergando o retorno aqui, não tem retorno na TV, merda? Não tenho. Deu bugs. Deu bugs. Bom, mas tá transmitindo, o pessoal tá me vendo. O PPT, vocês estão vendo, né? Se não estiver vendo, dá um toque aí. Dá um toque para nós. Vamos na primeira com o Banco Central do Brasil. Então, essa perguntinha aqui, ela é clássica, por quê? Porque ela vai cobrar os principais objetivos do Banco Central, a razão de ele existir. Só que tem uma razão de ele existir que está acima de todas as outras razões para ele existir. O Banco Central do Brasil, né? Que antes ele não existia, até 64 ele não existia. Era uma comissão de moeda que existia antes. E aí, em 64, o Banco Central passou a existir. Então, vamos ver. O Banco Central tem por objetivo fundamental. O que será, hein? Qual que será que é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil? Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica? Cara, é boa, hein? Eu votaria nessa, eu faria esse acordo, eu votaria nessa. Por quê? Ele age como um protetor da economia, né? Ele não deixa o desemprego, ele não pode deixar o desemprego aumentar, ele não pode deixar a inflação desgarrar, suavizar. Pode ser, vamos ver. 2, assegurar a estabilidade de preços. Aqui é que ficou mais a carona do Banco Central, né? Ele não pode deixar os preços, o nível de preços se descontrolar. E se você sabe, né? Você sabe, aliás, que o Banco Central, para fins de inflação, ele utiliza como referência o IPCA, né? Medido pelo IBGE. Essa está com a carona boa. C, fomentar o pleno emprego. Também é uma das funções do Banco Central. Também uma das mais importantes, um dos objetivos. E C, zelar pela... E D, né? Zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. Cara, as 4 são objetivos do Banco Central do Brasil. Os 4. Está lá na Lei Complementar 179, está na lei que o criou. Os 4 estão lá, mas o objetivo fundamental, aquele que faz com que o Banco Central exista, é a B. Ele é o banco dos bancos, ele cuida da liquidez,
ele não pode deixar os preços desgarrarem, ele precisa assegurar a estabilidade de preço. E para isso ele vai fazer política monetária nos limites da sua competência. Lembrando, os 4 existem, os 4 são objetivos do Banco Central, mas o principal deles é assegurar a estabilidade de preços. Banco Central do Brasil, o banco dos bancos. Exactly. Letra B é a correta. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Vamos ver o que espera a gente aqui. Tá, essa é legal. Essa aqui é o seguinte, eu já vi caindo questões desse tipo na Ancor, embora a Ancor não cite a Lei Complementar 179, mas a Ambima cita diretamente. Só que a recondução do presidente do Banco Central e dos seus diretores ficou muito famosa nos últimos anos, né? Com a aprovação da Lei 179. E a gente também precisa entender como ela ocorre. Então, até ultimamente, né, quando o Campos Neto ainda era presidente do Banco Central, ele tinha sido indicado pelo governo anterior, o governo atual não gostava dele, e assim, o presidente do Banco Central ele entra no meio de um mandato, né, para não ter contaminação, para não ter influência política. Isso ficou definido pela Lei Complementar 179. Então vamos ver aqui o que essa questão está pedindo. Qual é a possibilidade de recondução para o presidente e os diretores do Banco Central conforme a Lei Complementar 179? Ou seja, eles têm um mandato de 4 anos e eles podem pegar outro mandato? Será que sim? Será que não? Vamos ver. Letra A. O presidente e os diretores do Banco Central não podem ser reconduzidos? Está errado. Podem sim. Tá? Uma vez. Letra B. Apenas o presidente do Banco Central pode ser reconduzido uma vez? Não, como eu disse. O presidente do Banco Central e os diretores podem ser reconduzidos, né? Pode ficar no cargo em mais um mandato. Letra C. O presidente e os diretores podem ser reconduzidos ilimitadamente? Não, apenas uma vez. Então a letra D é a correta. O presidente e os diretores podem ser reconduzidos uma vez, mas com novo processo de aprovação no Senado, a tal da sabatina. Então o que acontece? Quando o presidente vai escolher o presidente do Banco Central, e a gente está falando do presidente do Brasil, da República, ele manda o nome para o Senado vai fazer a sabatina, vai perguntar ali, ver se ele tem um notável saber, e nunca deu zebra nisso. Se o presidente quer que esse presidente do Banco Central seja reconduzido, aí ele vai ter que mandar de novo o presidente do Banco Central para uma sabatina lá no Senado, onde ele de novo vai ser interpelado pelos senadores. Letra D é a correta, hein? Letra D é a correta. Muita atenção que isso é novidade. Não novidade, né? Para você que está fazendo a prova agora, está fazendo a prova pela primeira vez, mas houve uma tentativa com a lei complementar de que a politicagem, a politização, ela não atingisse, ela reduzisse os seus efeitos sobre o Banco Central. Firma? Beleza? Então, letra D é a correta, pode ser reconduzido uma vez. Tanto os diretores quanto o presidente do Banco Central. Mais uma? Essa aqui, ela é a cara de prova de certificação. Então, se eu fosse falar assim, pô, eu queria uma questão de certificação, de prova de certificação parruda, que sempre cai. Sim, que é aquela que é o modelo. Eu colocaria essa aqui. É uma questão com 3 afirmações, onde se pede o maior número de afirmações corretas. Então vamos lá, vamos ver.
3. Considere as afirmações abaixo sobre os objetivos do Conselho Monetário Nacional e do Bacen. Isso aqui é uma questão que ela sempre é usada dessa maneira. Se a gente está falando de sistema financeiro nacional, as bancas elas tendem a querer misturar o que é função, o que é competência do Banco Central e o que é competência do Conselho Monetário Nacional. Mas a gente já sabe, o Conselho Monetário Nacional está acima do Banco Central. E o Conselho Monetário, o que ele faz? Ele coordena. Ele não executa nada. Então o verbo do Conselho é coordenar e não executar. Agora nós vamos ver qual das 3 afirmações elas estão corretas no que se refere às funções, às competências do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Então vamos lá. Considere as afirmações abaixo sobre os objetivos do Conselho Monetário Nacional e do Bacen. Bacen, filhinho do Conselho, hein? 1. O Bacen visa assegurar a estabilidade de preços? Bom, a gente até acabou de falar, né, que é o principal objetivo dele. E o Conselho Monetário Nacional deve zelar, cuidar pela solvência das instituições financeiras? Sim. Ótimo. Veja, o Conselho, ele se reúne, né? Ali o presidente o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o ministro do Planejamento, eles se reúnem, eles são um conselho, eles definem algumas normas gerais ali para o funcionamento do mercado. E uma das preocupações deles é zelar pela solvência das instituições financeiras. Beleza? Agora vamos ver a segunda. Ele quer o maior número de afirmações corretas. Segunda, o Conselho Monetário Nacional, ele orienta a aplicação dos recursos das instituições financeiras com o objetivo de promover o desenvolvimento harmônico da economia nacional. Ele orienta. Então, o que ele diz? Ele diz assim, ó, seguradoras, vocês vão usar o dinheiro de vocês assim. Bancos, vocês vão usar o dinheiro de vocês assado. Corretoras, vocês vão fazer assim. Esse é o conselho, ele define essas normas aqui. E depois, o Banco Central, principalmente, é que vai fiscalizar o que as instituições financeiras estão fazendo ou não. Então, sim, o Conselho Monetário Nacional orienta a aplicação dos recursos das instituições financeiras com o objetivo de promover o desenvolvimento harmônico da economia nacional. Beleza. 1 e 2 corretos. Vamos ver a 3, se está correta? Vamos lá. Aqui. O Bacen tem como objetivo coordenar as políticas fiscais e orçamentárias. É correto o que se afirma em, né? Então ele pergunta, quais estão corretas? A1, apenas a 2, A1, A2, A2, A3? A 3 está errada. Quem coordena aqui alguma coisa é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central só executa. Executa. Então, a primeira está correta, a segunda está correta, mas a terceira não é correta. O Bacen não coordena política fiscal e nem orçamentária. Quem faz isso é o Conselho Monetário Nacional. Ok? Então a 3 está incorreta. E aí a gente vai chegar à conclusão que a afirmação 1 e a afirmação 2 são as que estão certinhas e que a alternativa correta aqui nessa questão era a C. Firmeza? Muito bom, porque geralmente o relacionamento aqui entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central é o que costuma dar maiores zebras na hora da prova. E daqui a pouco a gente vai falar da CVM, hein? Tem a CVM ainda. Beleza? Mais uma? Vamos lá. Sabadão de manhã e a gente já vai arrepiando.
4. Sobre os objetivos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, analise as alternativas abaixo. Vai ser sempre essa a tônica, eles tentando te confundir. Letra A. O Banco Central tem como objetivo zelar pela liquidez da solvência das instituições financeiras? Não. Zelar, cuidar da liquidez, cuidar, procurar fazer com que as instituições sigam o caminho da liquidez e da solvência, que elas não quebrem, é um objetivo do Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional, o verbo zelar é sempre com ele, não é com o Banco Central, tá? O Banco Central vai mais executar. Então a letra A está incorreta. Letra B. O Conselho Monetário Nacional deve coordenar as políticas monetária, fiscal, orçamentária e da dívida pública. Exatamente. Olha lá. Coordenar e zelar são os dois principais verbos do Conselho Monetário Nacional. Então, se a gente está falando de política monetária, professor, mas o Banco Central é o que executa. Isso, ó, executa política monetária. Recebe compulsório, vai lá no open market. Ele que faz isso. Agora, quem coordena, quem está acima dele dizendo o que ele tem que fazer, é o Conselho Monetário Nacional. E aí tudo que a gente fala de macroeconomia, política monetária, fiscal, orçamentária, dívida pública, tudo isso é função do Conselho Monetário Nacional. A B é correta até agora, hein? C. O Conselho Monetário Nacional tem como objetivo fomentar o pleno emprego e suavizar as flutuações econômicas? Não, né? Lembra que a gente, na primeira questão nós vimos, fomentar o pleno emprego e suavizar as flutuações econômicas são objetivos do Banco Central do Brasil, que joga ali o jogo pertinho das instituições, tá? Então, letra C, atribuição do Banco Central. Letra D, o Conselho Monetário Nacional visa assegurar a estabilidade de preços e eficiência do sistema financeiro? Segurar a estabilidade de preço, também, vimos na primeira questão, é um objetivo do Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil, não é um objetivo do Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional, ó, coordenar, zelar, tá? Não é assegurar, não é executar. Então a letra B era a mesma correta. Firmeza? Simples as questões, a gente não pode perder esses pontos, são pontos preciosos, né? Na nossa caminhada aí, não pode. Vamos com mais uma. Vamos até vocês pegarem, hein? Até pegar. Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Vamos ver de novo. 5. Identifique as alternativas corretas sobre os objetivos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Vamos lá? São 3 afirmações. Na maioria das vezes, na maioria das provas que vocês forem fazer, são 3 afirmações, tá? Muito difícil encontrar com mais de 3. A maioria das vezes são 3 afirmações. Então vamos ver. Alternativas corretas sobre os objetivos do Conselho Monetário Nacional e do Bacen. Primeira, o Bacen deve garantir o pleno emprego e a estabilidade do sistema financeiro? Não, ele não deve garantir, né? Olha só, vamos voltar aqui no primeiro, ó. Ele tem que assegurar estabilidade de preços. Ele deve fomentar o pleno emprego. Fomentar e não procurar. Então, essa aqui, ó, garantir o pleno emprego, não. Garantir não dá para ele garantir, né? Ele vai fomentar, alimentar o pleno emprego, vai procurar. Então, essa aqui está errada. 2. O Conselho Monetário Nacional visa orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras públicas ou privadas. Exatamente. Então, o conselho é que vai dizer, bancos, tanto público quanto privados, ó, o dinheiro que entrar aí, vocês vão fazer XYZ, hein?
Ó, não vão meter o pé pelas mãos, tal. Seguradoras, ó, as reservas que vocês têm que tomar cuidado com elas fazendo XYZ, né? Não vão investir tudo em Bitcoin. Perceberam? Então, o Conselho Monetário Nacional, ele orienta a aplicação dos recursos das instituições. Então, a 2 até agora está correta. 3. O Banco Central coordena as políticas monetária, fiscal e orçamentária do governo federal. Quem coordena? Não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. Então, está errado. Ele executa, o Banco Central executa, vai para cima, faz acontecer. Quem coordena é quem se reúne, vai lá e fala assim, ó, nós vamos procurar fazer XYZ, hein? Quem é que vai agora fiscalizar isso aí? Então quem está dizendo isso é o Conselho Monetário Nacional. Quem é que vai fiscalizar isso aí? Aí o Banco Central fala, não, deixa que eu faço isso. Pegaram? Então, o que a gente tem aqui? Que a correta é apenas a 2. A 2, que fica sendo a letra C a correta. Pegou? Então, a 2 é a correta, letra C. Nessa 5. Vamos para a próxima. Essa aqui é do Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Mobiliários, os 3 assuntos que vocês... Os 3 tópicos aqui, em se falando de instituições, né? Que não tem jeito. Esses 3 vocês precisam mirar os esforços de vocês. Se a gente fosse falar do Pareto, né? Daquela relação do Pareto, 80% dos esforços eu depositaria nessas 3 instituições, falando de Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá! Compete ao Banco Central do Brasil, o Banco dos Bancos. São 3 afirmações, tá aqui. 1. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Disciplinar o crédito, será que é do Banco Central ou é do Conselho Monetário Nacional, hein? Disciplinar o crédito é Conselho Monetário Nacional. Disciplinar, criar regras, não é conversa do Banco Central. Disciplinar o crédito, Conselho Monetário Nacional, não é Banco Central. Definir as regras do crédito em todas as suas modalidades, então a 1 está errada. 2. Regular o mercado cambial. Aí sim. Regular é fazer com que, né, ele tá assim. Eu vou entrar no jogo para fazer com que ele fique assim. Regular. Não é quando... Então aqui é quando o Banco Central ele mete o bedelho mesmo, ele se enfia lá entre os bancos para poder fazer com que a estabilidade ela seja suavizada. Então essa aqui tá certo, né? Vocês já não viram lá? Quando o dólar dispara, o Banco Central tem que entrar para jogar o jogo, ele está ali regulando o mercado cambial, que não pode deixar o dólar bater 6,5, 7, 8. A 2 está certa. A 3, exercer o controle do crédito sobre todas as suas formas. Ó, a primeira era disciplinar, fazer regra, não era ele. Agora a 3, ó, exercer o controle do crédito. Aí sim. Quem vai soltar mais crédito ou reduzir a oferta de crédito, aí sim é o Banco Central. Disciplinar, criar as regras, Conselho Monetário. Exercer o controle do crédito sobre todas as suas formas, aí sim é lance do Banco Central. Então nós temos que as corretas são a 2 e a 3, que compete ao Banco Central regular o mercado cambial e exercer o controle de crédito sobre todas as suas formas, onde a letra C é a correta. A letra C é a correta aqui. Muito fácil, né? Muito bom. Vamos mais.
Agora a gente vai passar para a Comissão de Valores Mobiliários, que ela é irmãzinha do Banco Central, né? Assim, ela tem um papel importante no mercado financeiro, mas um pouco menor que o do Banco Central, né? Porque se a gente fosse falar dos mercados, a gente fala do mercado financeiro, a gente divide o mercado financeiro em alguns outros tipos de mercado. O Banco Central, ele interfere no mercado de crédito, que eu acabei de falar aqui de crédito, no mercado cambial, no mercado monetário. A CVM interfere apenas no mercado de capitais. E mesmo assim, as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, elas são fiscalizadas pela CVM e também pelo Banco Central. Então não pode esquecer disso também. Vamos lá. CVM também cai bastante, hein? A Comissão de Valores Mobiliários possui diversas competências que envolvem a regulação e a fiscalização do mercado de capitais. Qual das alternativas a seguir está correta em relação às funções desempenhadas pela CVM? Então, vamos ver 4 alternativas e ele está perguntando o que está correto a respeito da principal função aqui desempenhada pela CVM. Letra A. A CVM possui autoridade para determinar a política monetária nacional, regulando a emissão de moeda e controlando a inflação? Claro que não, né? A CVM não faz nada disso. A gente já sabe, é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela não vai fazer política monetária, não vai regular a emissão de moeda. Isso quem faz é o Banco Central do Brasil. Então A não é. B. A CVM é responsável por fiscalizar as atividades das bolsas de valores. Sim, até agora a gente só tem uma, né? E pode suspender ou cancelar o registro de companhias abertas. Exatamente, companhia aberta é SA, de capital aberto. SA que abriu capital para vender, para oferecer as ações ao mercado financeiro. Essa aqui é a função da CVM, né? Tá aqui, ó. Até agora é a correta, né? Até agora é que se faz mais sentido. Aliás, total sentido. Vamos ver na C. A CVM atua exclusivamente na regulação do mercado de câmbio, propondo políticas cambiais ao Conselho Monetário Nacional? Claro que não, né? CVM, ela não regula câmbio. Quem faz isso é o Banco Central do Brasil. D. A CVM tem como principal função supervisionar a atuação do Banco Central, regulando a estrutura de governança? Claro que não, né? Eles são órgãos ali da mesma altura. Eles não se fiscalizam, não se supervisionam. Absurdamente errado! O que nos leva, então, exatamente a B, como eu já tinha dito, né? Correto. Muito bom. Essa era muito até direta e fácil. Essa aqui já é mais difícil. Vamos ver. Vamos lá. A respeito das competências e funções da Comissão de Valores Mobiliários, analise as afirmações a seguir. Naquela questão clássica de certificações, que você já conhece bem, são 3 afirmações. Tá aqui, e ele pede o maior número de afirmações corretas. 1 apenas? 1 e 3 apenas? 2 e 3 apenas? 1, 2 e 3? Não sei, vamos ver. Vamos lá. 1. A CVM é responsável por fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, dando prioridade àquelas que não apresentem lucro em balanço ou que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. Faz até sentido, viu? Faz até sentido porque quem não paga o dividendo mínimo... Tem o lance da ação ordinária e da ação preferencial, em que você já deve saber e deve ter estudado isso,
o capital de uma companhia, mais da metade dele tem que ser composto de ações ordinárias, né? Então não dá para eu abrir, minha empresa abrir o capital tendo menos que 50% dele composto de ações preferenciais. Beleza, só que os acionistas preferenciais, eles têm direito, ao invés de votar, eles têm outras prerrogativas. E se for definido que eles precisam de receber um dividendo mínimo obrigatório, se ele não for distribuído durante 3 exercícios, 3 anos, essas ações ganham direito a se tornar ações ordinárias. Então essa primeira faz sentido, está correta. 2. Cabe à CVM regulamentar matérias relacionadas ao mercado de câmbio, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional. Não, a CVM a gente já sabe, né? Ela não mexe com o câmbio, não tem nada a ver com o câmbio. Então essa 2 aqui está errada. CVM é mercado de capitais. Quem mexe com o câmbio, quem executa câmbio é o Banco Central do Brasil. 3. A CVM pode propor ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites máximos de comissões cobradas pelos intermediários do mercado de valores mobiliários. Sim. E, aliás, por exemplo, o comissionamento, até para quem vai trabalhar de assessor, é um assunto que dá um pouco de dor de cabeça, né? Tem 2 modelos, um de comissão fixa e outro de comissão variável, que já a CVM vai interferir aí e vai meter o bedelho e vai definir a respeito disso. E eu não sei como não fez ainda. Então a CVM pode propor ao Conselho a fixação de limites máximos de comissões cobradas pelos intermediários. Que ela vai falar assim, né? O pai dela, o Conselho está aqui em cima, ela vai falar, ó, é o seguinte, é melhor você fixar uma regra para X, Y, Z e tal. Porque ela não tem poder para isso, né? Tem alguns assuntos, tem algumas regrinhas que ela pode definir, tem outras que ela manda para cima, para o papai dela, para o Conselho Monetário Nacional. Então são corretas a 1 e a 3. A 2 era incorreta no que se refere ao mercado de câmbio, que a gente já falou que a CVM não trabalha com câmbio. Muito bom, vamos para mais uma. Para nona. Essa é fácil, né? Qual das alternativas abaixo corresponde a uma atribuição da Comissão de Valores Mobiliários? Qual dessas aqui? Vamos ver? Letra A, coordenar a política de crédito para setores estratégicos da economia. Não, isso aqui é Conselho Monetário Nacional. Coordenar, lembra? Coordenar é um verbo do Conselho Monetário Nacional, então está errado. B, será que fiscalizar e inspecionar as companhias abertas é uma atribuição da Comissão de Valores Mobiliários? Sim. A companhia abre o capital, aí quando ela fez isso, ela vai viver a partir daquele momento das regras da CVM, que pode sim fiscalizar e pode até suspender a negociação das ações dessa empresa em bolsa. Muito bom. C, executar o serviço dos meios circulantes de dinheiro. Não tem nada a ver com a CVM, né? Isso é coisa do Banco Central do Brasil. Então a C não é. A B era a CVM que a gente já viu. D, disciplinar as atividades de das bolsas de valores. Disciplinar. Ele não está falando aqui executar ou fiscalizar. Disciplinar, quem vai disciplinar é o Conselho Monetário Nacional. Você já ia cair nessa, né? Já ia cair, ó. Disciplinar. Vai definir o que faz uma bolsa. Isso aqui é o Conselho Monetário Nacional. Não era a CVM. Você já ia cair certinho, né? Não era a CVM. CVM vai fiscalizar a bolsa. Não vai disciplinar, não vai dizer o que ela tem que fazer, porque quem vai fazer isso é o Conselho Monetário Nacional. Firma? Beleza? Essa era tranquila. Tinha só essa dúvida, né? Mais uma? A questão também que é um modelo para a estrutura de questão que é um modelo, né?
para as provas de certificação do mercado financeiro. 10. A respeito das características e competências da Comissão de Valores Mobiliários, analise as afirmações a seguir. São 3 afirmações e você já sabe, ele vai pedir o maior número de afirmações corretas. Vamos lá. 1. A CVM possui autonomia financeira e orçamentária, além de estabilidade para os seus dirigentes. Exatamente, lembrando que os dirigentes da CVM, dirigente que eu estou falando é diretor e presidente, mandatos de 5 anos. 5 anos, sem recondução, tá? Sem recondução, diferente do Banco Central. Então a 1 está correta. Ela tem autonomia financeira, tem o orçamento dela e para evitar politicagem, ninguém pode chegar lá e ficar demitindo os caras da CVM à torta e à direita. A 1 é correta. 2. O mandato dos dirigentes da CVM é de 5 anos, com possibilidade de uma recondução pelo presidente da República mediante a aprovação do Senado Federal. Ele está tentando fazer com que você se confunda com o Banco Central. Você vai pensar que é a mesma coisa do Banco Central, que no Banco Central é assim, né? Mas o mandato é de 4 anos. Na CVM não, na CVM o mandato é de 5 anos já para não ter recondução. Então aqui está errado, não dá para ser, por exemplo, presidente da CVM por 2 mandatos consecutivos. Então está errado, o número 2 está errado. Era para te pegar em relação ao Banco Central. Número 3, então a 1 está certa, a 2 está errada. 3. Cabe à CVM fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, incluindo a veiculação de informações relativas ao mercado. Sim! Esses influencers, agora não mais, né? Os influencers, vocês não lembram, há uns 5 anos, 6 anos, eles começavam a dar recomendação de ativo sem ter nenhuma certificação, nem nada do tipo. A CVM foi atrás, ameaçou, e aí a CVM fica em cima de fundos de investimento, de informações de fundo. Então ela está sempre em cima no que se refere à vinculação de informações no que a gente fala de valores imobiliários. Então a 3 também é correta. Correta, então, 1 e 3. 1 e 3. Só a 2 está errada porque o mandato é de 5 anos e não tem recondução, tá? 1 e 3, correta a respeito das características e competências da CVM. Sempre lembrando, hein? Sempre lembrando. Fundo de investimento é competência privativa da CVM. Fundo de investimento. Outra lembrança que pode cair em prova. Corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários hoje tem o mesmo status. E elas são fiscalizadas tanto pela CVM, porque elas estão mexendo com valores imobiliários, e tanto pelo Banco Central, e também pelo Banco Central, porque elas são instituições tidas como financeiras. Muita atenção nisso, muita atenção. E quando eu falar de valores imobiliários, eu estou falando de ativos que passam por oferta pública, né? Ou de alguma maneira passam pelo crivo da CVM. Então a gente está falando de ações, de debêntures, de CRI, de CRA, de fundos imobiliários e de todos os outros fundos, de contrato futuro, de opções. Tudo isso é alçada da CVM. Tá aqui. Mais uma. Agora voltei ao Banco Central. Compete ao Banco Central? Não, é o Conselho Monetário Nacional. São 3 afirmações. O que será que está correto aqui? Vamos ver? Compete ao Conselho Monetário Nacional executar os serviços de meio circulante. 1. Meio circulante, dinheiro. Ele não executa nada disso.
ele cria regras, ele disciplina. Então, quem faz isso aqui é o Banco Central. Então, a 1 já está errada. Banco Central. 2. Receber os recolhimentos compulsórios das instituições financeiras? Não. Isso aqui quem faz? Isso aqui é um instrumental, né? Receber depósito. Isso é coisa do Banco Central. Não é do Conselho Monetário Nacional. Nos sobra 3, que é definir as metas de inflação. Definir as metas de inflação é sim uma competência, algo privativo do Conselho Monetário Nacional. Metas de inflação. Quem define a taxa de juros, taxa básica de juros, aí já é o Banco Central do Brasil, né? Então quem define a Selic é o Banco Central do Brasil. Quem define as metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Sempre lembrando, pode tirar, viu, Charles, por favor? Sempre lembrando de outro detalhe. Na sua prova, se a gente está falando da Ancor, cai o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Se a gente está falando de provas da Ambima, não cai esses dois, cai tudo que eu falei aqui, mas não cai o CNSP e o CNPC. Mas cai a SUSEP e a Previc. Então eu vou mostrar os 4 aqui, independentemente da prova. Vamos lá. O Conselho Monetário Nacional é um conselho. Ele faz regras, ele disciplina. Ele abarca... Ih, Charles, aqui a luz. Só um momentinho, viu, galera? Deve ter soltado o plug, mas eu vou continuando. O Conselho Monetário Nacional voltou. Ele abarca 90% do mercado financeiro com as regras dele. Só que precisa de regras para seguro, previdência e título de capitalização. Quem faz isso é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Privados. Quem cria as regras para isso aí. Quando você ouvir falar de seguro privado, nunca se esqueça. Seguro privado é previdência aberta, aquela que a gente pega lá no banco ou na seguradora, PGBL, VGBL, previdência aberta, seguro, qualquer tipo de seguro e capitalização. Aí quem faz as regras para isso aqui é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E quem fiscaliza essas regras é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Por outro lado, eu falei aqui, seguros privados, né? Previdência aberta, que é o PGBL e VGBL, qualquer um pode fazer. Seguros de qualquer tipo e capitalização. Só que tem uma previdência que é a fechada. A previdência fechada é aquela que é feita apenas para um grupo específico de pessoas. Que grupo específico de pessoas é esse? São os funcionários de uma empresa. Os associados de uma associação. Um grupo fechado. Essa previdência que pode ser feita aí com o desconto em folha, por exemplo, ou de uma mensalidade, essa é uma previdência complementar fechada. E só quem pode gozar desse benefício é quem faz parte desse grupo. Quem cuida disso, quem faz as regras disso, é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Essa previdência fechada é dele. E quem é que fiscaliza essas regras? Quem é que é a polícia dele? É a tal da Previc. É a Superintendência de Previdência Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Fechada. Essa previdência fechada nós chamamos de fundo de pensão. No Brasil não é muito comum ter previdência fechada. As empresas grandes têm. As empresas mistas ali, meio que do governo, meio aberta, meio do governo, igual a Petrobras, por exemplo, elas têm. Correios também têm. Mas no Brasil não é muito comum. Isso é muito comum nos Estados Unidos, muito, e também na Europa. Então, professor, mas na Ancor pode cair
Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar, eu já vi cair. Só que é no geralzão. Ele vai perguntar que tipo de mercado ele regula. Regula não, né? Ele fomenta. É bem amplo. Agora, casca grossa mesmo, que mais cai, pode ter certeza, Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional e CVM. Na Ancor, se a gente estiver falando de 3 questões, 2 vão ser garantidas nesses assuntos aqui que eu falei. Pode ter certeza. E aí depois tem mais 3 de instituições intermediadoras, né, que é outro assunto, que é banco, corretor, etc. Que na Ambima é tudo junto. Na Ambima junta tudo. Junta as instituições executoras e que criam as regras e também o chão de fábrica, né? As instituições que atuam. Na Ancor, não. Na Ancor é separado. 3 questões para cada uma. Então, você que está me assistindo aqui, está indo para cima da Ancor, são 3 de Banco Central, de Conselho Monetário Nacional, do CVM, e as outras 3, que nós não falamos hoje, que nós vamos falar na semana que vem, sobre bancos múltiplos, etc. Então vão ser 6. Se a gente conseguir 4 dessas aí, já seria interessante, né? O ideal seria 70%. 70% são de 6 questões, seria 5 redondo, mas se a gente conseguir 4 já é uma boa gordura. Sempre lembrando que a gente não pode, esses assuntos com poucas questões, a gente não pode de todo abandoná-los. Já falei várias vezes para vocês que a gente tem que investir muito no módulo de mercado de capitais com 20 questões, no módulo de derivativos com 12 questões, no primeiro módulo com 12 questões, renda fixa, que é mercado financeiro outros, com 7 questões, matemática financeira com 4 questões. Esses módulos a gente tem que estourar mais de 70%, buscar 80%. Só que a gente precisa também de gordurinhas em outros lugares. Esse tipo de assunto que eu expliquei para vocês aqui não dá para a gente perder, né? São assuntos relativamente tranquilos. Beleza? Então, não esqueça, hein? Ó, você está me assistindo agora. São o quê? São 10h30 e pouco aí? Então, estica até meio-dia. Pega o que você não conseguiu entender aqui, estica até meio-dia, faz um reforço, almoça, depois volta à tarde, pega mais 2 horinhas, depois vai à noite, faz isso no sábado e domingo. O sacrifício vai ser uma vez só e a gente vai conseguir essa aprovação, tá? Beleza? Nos estúdios Melver em Florianópolis, eu, Charles, você e a Melver.